Nós então iniciamos hoje o estudo da segunda atitude que vai mudar a sua vida. Semana passada nós estudamos sobre bondade. Qual é a primeira atitude que vai mudar a sua vida? É a bondade. Seja bondoso. Se ser bondoso é com certeza uma atitude que muda, que transforma não só a sua vida, mas a vida dos outros. Sendo assim, quer dizer, mudando a vida dos outros, nós acabamos mudando também a nossa própria vida. Então eu queria que você abrisse o seu coração para a gente continuar aí o nosso estudo, a nossa reflexão, para estudarmos o nosso segundo hábito, para a transformação da nossa existência. Eu queria passar um vídeo só para a gente encher o nosso coração, para a gente lembrar um pouco da mensagem passada, pedir o pessoal para apagar a luz. Waiting's bliss, no need to make haste, my dear. The mountains are still and the trees cast out the fear. Feel the love around you, no matter what you do, let everything go. What you sow. You're ready to resist. Children are the flowers I dream. Isso. Pronto, só essa daqui já não ajuda. Bom, então vamos lá, nós hoje vamos continuar o tema sobre 5 atitudes que mudarão a sua vida, e nós vamos falar então sobre a segunda atitude. Antes eu gostaria de fazer uma entrevista com vocês, né? Com alguns irmãos. Quem vocês acham que aqui é um bom motorista? Quem é o melhor motorista da igreja? Não, estou falando bom motorista. Quem é que vocês acham que dirige bem aqui? Machado? Machado está aí? Não, Machado não vai querer falar não. Então vou perguntar para a Vitalina então.
Vitalino, você conseguiria descrever como é que é dirigir um carro com as suas palavras? Você vai sair de carro. Me diga como é que são as atitudes para você conseguir andar com o seu carro. Primeiro ligar a ignição, né? Isso é com a chave, né? Aí depois pesar na embreagem. Como é que é? Aí botar ré na minha casa, no caso, né? Mas você precisa tirar o freio de mão ou... Precisa tirar o freio de mão. Aí depois botar o carro para andar. Pisar no acelerador, tirar o pé da embreagem e deixar o carro andar. Então você vê, são atitudes bem simples. Agora eu vou perguntar então para uma mulher. Mulheres gostam de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Oi, cadê Daliana? Cadê Daliana? Tá onde? Daliana, me diga o seguinte. Quantas coisas você consegue fazer ao mesmo tempo em que você caminha? Pensar. Respirar. Se concentrar. Ouvir. Então vamos dar umas ideias aqui para dentro. Você consegue andar e tomar um sorvete ao mesmo tempo? Consegue. Você consegue andar, tomar um sorvete e conversar com alguém ao mesmo tempo? Você consegue andar, tomar um sorvete, conversar com alguém e prestar atenção na paisagem ao mesmo tempo? Não, então você anda sem olhar para frente. Consegue. Quer dizer, qualquer pessoa consegue fazer uma série de atividades ao mesmo tempo. Isso é comum, não é verdade? Você, sem imaginar, você está me olhando e me ouvindo. Você está usando 2 dos seus sentidos. Você está sentado. Se você estivesse caminhando, como ela está caminhando, carregando as cadeiras, ele conseguiria também me ouvir. Também, isso é normal. Eu não estou repreendendo ele pelo fato de ele estar andando agora, não. Sem problema. Mas são atividades corriqueiras que a gente consegue fazer constantemente. Como isso é possível? Já pensou, o Júnior e todos os motoristas que estão aqui, se todo dia que nós fôssemos sair do nosso carro, nós tivéssemos que ler e reler o manual que a gente trouxe da autoescola? Toda vez você vai sair no seu carro pela manhã, você abre aquele manual primeiro, tirar a chave do bolso. Segundo, ver o retrovisor, ver o espelho, ajeitar o banco. Aí depois você vai botar a chave na ignição, dar partida, tirar o freio de mão, engatar a ré, se for o caso, ou a primeira marcha. Se toda vez, todos os dias, nós tivéssemos que ter essa atitude de abrir o manual de instrução do veículo para saber dessas coisas? Você já imaginou como é que seria na rua, você passando pelas placas e tendo que consultar no manual, parar o carro, deixa eu ver que placa é essa. Tivesse que consultar o manual para saber que placa é aquela? Como é possível fazer tantas coisas ao mesmo tempo e às vezes sem nem sequer imaginar que nós estamos fazendo elas? Gente, isso só acontece graças a uma habilidade que o nosso cérebro tem, que é uma das habilidades mais importantes da nossa vida. Como é que se chama essa habilidade? O hábito. É uma das atividades mais importantes que existem na nossa vida. E a segunda atitude, então, que vai mudar a sua vida, viu, Salnar? Tem a ver com oração? Tenha bons hábitos. Com certeza, essa mensagem, ela vai de alguma maneira tocar no seu coração, porque todos nós temos hábitos que precisam ser repensados. Mas então vamos lá. Nossa segunda mensagem, tenha bons hábitos. Vamos iniciar, como nós falamos semana passada, uma introdução. O que é um hábito? O que são esses hábitos que nós então conseguimos ao mesmo tempo realizar uma série de coisas, e algumas até complexas? Primeiro, o hábito são atitudes repetidas que visam dar maior facilidade de agir. Primeira informação que nós precisamos lembrar é que o hábito é uma atitude que é constantemente repetida. São respostas prontas para determinados estímulos. São coisas praticamente automáticas.
Quando você entra no carro, a sua primeira resposta é tirar a chave do bolso, ligar o carro. Quer dizer, é tão automático que você não para pensar no que você está fazendo. Quando você está dirigindo seu carro, que você passa a primeira, depois passa a segunda, a terceira, a quarta e volta para a segunda ou para a terceira. Quer dizer, você não para refletir, é praticamente automático. É como escovar os dentes de manhã. Você não tem que lembrar sempre daquelas dicas da sua mãe, quando ela dizia como você devia escovar os dentes. É praticamente automático. Você acorda, você lava o rosto, alguns tomam banho, outros não. Você escova os seus dentes, depois você toma café, depois você veste a sua roupa. São atitudes praticamente automáticas, de tanto que nós repetimos. Uma segunda informação é que elas são fixadas pela repetição. Os nossos hábitos, eles são formados a partir das coisas que nós repetimos. Repetimos quando? Através, principalmente, da nossa família, da nossa escola, dos nossos hábitos sociais. Então nós aprendemos, primeira coisa que a gente aprende quando é criança, a falar. Nós aprendemos a falar pela repetição, nós repetimos aquilo que nós ouvimos. Você pode não aprender a ler, mas você sempre aprende a falar porque você repete aquilo que você ouve. Então, os hábitos, eles vêm pela repetição. Você repete tanto que acaba se habituando a eles. E nós também podemos desenvolver os nossos próprios hábitos. Quer dizer, a gente não tem hábito só quando é criança. A gente tem hábito quando vira adolescente. A gente tem hábito quando vira adulto. A gente desenvolve outros hábitos quando a gente casa. Não é verdade, Eduardo? A gente desenvolve novos hábitos quando nós desenvolvemos uma vida de casado. Quando a gente tem filho, os hábitos mudam. Quando a gente muda de casa, os nossos hábitos podem mudar também. Quando a gente vai envelhecendo, os nossos hábitos mudam. Quer dizer, os hábitos, apesar de virem com a prática insistente da repetição, não quer dizer necessariamente que eles são imutáveis. Alguns vão nos acompanhar pelo resto da nossa vida, mas nem todos assim o serão. Nunca paramos de construir novos hábitos e modificar os velhos. Hábitos novos surgirão. Quando eu era solteiro, eu tinha determinados hábitos. Hoje, eu desenvolvi outros hábitos que me ajudaram a me adequar à vida também da minha esposa, que teve também que desenvolver novos hábitos para que a gente pudesse ter uma vida de casado. Isso é normal na vida de qualquer pessoa, isso são hábitos, essas coisas ajudam a nossa vida. Elas não atrapalham, elas vêm para nos ajudar. Mas também ajudam-nos a poupar tempo em tarefas corriqueiras. O que é um hábito? O hábito é uma ajuda que lhe poupa a fazer aquilo que você não precisa ter muita atenção. Você precisa ser uma pessoa extremamente minuciosa na hora de escovar os seus dentes? Não, vou primeiro o incisivo molar, depois Você não precisa. Quer dizer, na verdade, o que você está fazendo a executar determinado hábito é poupando tempo. Você poupa tempo para gastá-lo com questões mais importantes. Então, ligar o computador se torna algo automático. E você vai usar o seu tempo que resta, ao invés de consultar um manual de como se liga um computador, você vai gastar o seu tempo, então, com questões mais importantes. Isso é o seu cérebro que vai poupar esse tempo precioso. É um meio para se chegar ao fim. O hábito nunca é o fim. É um meio, é o que nós chamamos de gratificação. Por que você pratica determinado hábito? Porque aquilo lhe leva a ter ou a receber alguma coisa boa. Por que alguém acorda às 5 horas da manhã, veste aquela roupa de ginástica e vai para a academia? Por que ele desenvolve esse hábito de acordar e ir para a academia? Porque ele quer ter uma vida saudável, ou quer ter um corpo bonito. Quer dizer, na verdade, o hábito propõe a ele, pode trazer para aquela pessoa uma gratificação, uma satisfação. Você já pensou qual a satisfação em você escovar os seus dentes toda manhã? Ou você tomar banho, ou você passar perfume, para que você chegue no trabalho e as pessoas não se espantem com a sua pessoa? É verdade. Você quer estar bonito, você quer estar cheiroso. Então, o que são gratificações? Então, o hábito em si, ele não é o fim, é um meio para você alcançar um fim. Então, o hábito, ele tem esse propósito, esse objetivo.
Então nós vamos para a exposição do nosso texto, que hoje vai ser outro provérbio, Provérbios capítulo 13, versículo 4. Nós vamos fazer como na semana passada, vamos ler todos juntos. O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. Vamos ler juntos agora? O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. Provérbios capítulo 13, versículo 4. E aqui estamos nós novamente em Provérbios. E na semana passada nós vimos um contraste entre duas atitudes. A atitude do homem bondoso e do homem cruel em Provérbios capítulo 11, versículo 17. E nós então construímos a nossa compreensão a partir do ensino bíblico de que Deus quer que sejamos bondosos e que isso definitivamente mudará a nossa vida. Foi a nossa conclusão da semana passada. Deus, Ele quer que, como seus filhos, sejamos pessoas bondosas. E isso sim muda a nossa vida. Hoje, nós nos voltaremos para a questão dos hábitos, olhando novamente para um contraste. O contraste entre o preguiçoso e o trabalhador. Você conhece alguém preguiçoso? A mulher olha assim, pensa logo no marido, não sei porquê, ou o contrário. O marido pensa logo assim e tal. Nunca olhar, eu sou preguiçoso. Então nós vamos perceber essa questão do hábito do preguiçoso e do trabalhador. E o que eu quero mostrar aqui, desenvolver bons hábitos produzirá uma mudança profunda na sua vida. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso interesse. Mas vamos então olhar aqui para a figura do preguiçoso desse texto de Provérbios capítulo 13, versículo 4. Veja só que ao preguiçoso não lhe falta desejo. A gente sempre acha que o preguiçoso é aquela pessoa que não sente vontade de nada. Não é verdade? É como se o preguiçoso não desejasse ter dinheiro, não desejasse ir no cinema ou ir na praia ou fazer alguma coisa normal. Nós sempre achamos que o preguiçoso é uma pessoa completamente apática e desinteressada de qualquer coisa, sem estímulo. Na verdade, o texto está falando de Provérbios que não falta ao preguiçoso o desejo de ter as coisas. Talvez o que acontece é que ele tenha mais desejos até do que o normal. Talvez o preguiçoso tenha muitos desejos. Mas perceba que o que nós queremos falar hoje não é sobre preguiça. É sobre hábito. Nesse caso, o hábito que o texto de Provérbios nos mostra é o hábito da preguiça. Mas nós queremos ir além. Existe um hábito, um mau hábito que atrapalha a vida de uma pessoa, que lhe impede de ter o que ela deseja. E esse hábito produz uma série de outros comportamentos. É aí que as coisas vão piorando. Não é só a questão do hábito em si ser ruim. São as coisas, as consequências do hábito ruim. Não é o fato de você apenas comer demais, são as consequências do hábito de comer demais. Não é apenas a questão do hábito que você tem de não praticar absolutamente nenhum exercício físico. É o que isso traz para a sua vida. Não é só uma questão de que você é uma pessoa habituada a não estudar, mas é a consequência desse hábito. Então, o importante em si não é só você olhar para a sua vida e perceber quais hábitos estão atrapalhando, mas perceber que esses mesmos hábitos, eles vão trazer muitas outras consequências. Impede de ter, de crescer, de trabalhar e se desenvolver. Quantas pessoas eu não conheço que 40, 50 anos, a única coisa que conseguiram foi um emprego de 400, 500 reais, porque simplesmente fizeram outra coisa durante toda a sua vida a não ser estudar e se preparar. É um hábito. E esse hábito traz consequência. E eu quero que você abra o seu coração, os seus olhos e a sua mente para isso. Produz uma série de outros comportamentos que vão com certeza ou lhe ajudar, porque os hábitos são bons, ou lhe prejudicar muito se os hábitos forem ruins.
O que acontece com o preguiçoso é que ele não encontra uma razão plausível para sair desta situação. Ele não encontra razão para isso. O preguiçoso é assim. Nada vale a pena, nada é forte demais para sair dessa letargia, para que eu possa romper com esse mau hábito que eu tenho. A mente do preguiçoso é assim. Talvez a mente de toda pessoa que se está envolvida no mau hábito pense nessa direção, como se não existissem motivos e razões fortes para então se livrar desse mau hábito. Nada parece ser gratificante. E qual o resultado então que Provérbios nos mostra? O resultado é que ele não tem absolutamente nada. Mas tem um contraste também com o trabalhador. O texto ele fala do trabalhador. O diligente também deseja. Também tem desejo, ele quer. A diferença é que ele trabalha para alcançar o que ele deseja, ele se esforça. Ambos desejam, ambos querem, mas a atitude, o comportamento é diferente entre eles. O que eu estou querendo falar para você aqui é que eu não estou dizendo que toda pobreza é resultado de preguiça e que nem todo preguiçoso é pobre. Não estou dizendo isso. Se você é pobre é porque você é preguiçoso. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que todo hábito produz consequências, que num primeiro momento podem parecer pequenas, mas que se tornarão grandes com o passar do tempo. Os maus hábitos são assim, eles são cumulativos. Eles começam pequenos, os resultados são pequenos, eles vão crescendo com o passar do tempo. Esse é a vida do preguiçoso e a vida do homem trabalhador. No texto nós encontramos a palavra diligente. Diligente é aquela pessoa que é ativa, que vai atrás, que corre, que procura, que busca, que não se deixa vencer pelo cansaço, aquela pessoa interessada. Mas lembre, eu não estou falando aqui de preguiçoso, estou falando de hábito, da necessidade de termos e praticarmos bons hábitos. Então vamos partir nessa discussão para um aprofundamento. Vamos olhar então para o primeiro hábito que aparece em Gênesis capítulo 3, versículo 8, quando Deus, ele cria o homem e cria a mulher, e diz nesse texto que na viração do dia estava Deus no jardim do Éden para encontrar com o homem. O que nós percebemos é um certo costume da parte de Deus em estar naquele lugar naquela hora. O texto não diz isso, mas pelo fato de Deus ter criado o homem para se relacionar com ele, implica no fato de que Deus estava procurando o homem constantemente para desenvolver esse relacionamento, era o propósito da criação. Então o próprio Deus, ele desenvolve o hábito, o costume de ir conversar com o homem no jardim do Éden. E nós encontramos então outra figura importante, que é a figura de Jó. No capítulo 1, versículos 1 a 5, vocês lembram da história dele, um homem justo, correto diante de Deus, que passou por uma terrível provação, mas que ele tinha um hábito muito interessante, que era o hábito de oferecer sacrifícios pelos pecados dos seus filhos. Seus filhos tinham o hábito de se banquetear durante dias, iam nas casas uns dos outros, e ao final desse tempo, o que Jó fazia? Chamava eles: vamos agora aqui oferecer um sacrifício, porque pode ser que algum de vocês tenha blasfemado contra o nome de Deus. O final do versículo 5 diz: assim Jó fazia continuamente. O que era isso? Era um hábito. Era habitual de Jó, então, oferecer esse sacrifício. Perceba que a Bíblia diz claramente que era um bom hábito, que era bom, ele fazia o que era correto, porque ele era um homem justo. Mas vamos adiantar e perceber também que Jesus, ele tinha muitos hábitos. Em Lucas capítulo 4, versículo 16, nós descobrimos que Jesus tinha o hábito de frequentar a sinagoga, que era a igreja do judeu daquela época. Ele não perdia uma, todo sábado ele ia para a sinagoga ler, estudar as Escrituras. Ele tinha também em Lucas 22, 39, o hábito de orar. Nós encontramos essa atitude de Cristo em muitos momentos das Escrituras. Jesus, ele está sempre orando. Em Marcos capítulo 10, versículo 1, nós encontramos e descobrimos que Jesus tem o hábito de ensinar as pessoas. Era comum, era costume
de Jesus então se assentar para ensinar as pessoas. Mas o hábito, ele não é só uma coisa boa, ele pode trazer alguns problemas. Quais são, então, os problemas que nós podemos encontrar no hábito? Primeiro, quando hábitos tomam conta de uma pessoa de tal maneira a prejudicar a sua vida, tornam-se uma compulsão. Infelizmente, isso é uma seara que nós não podemos entrar, porque eu não domino todo o conhecimento para lidar com isso. Vocês conhecem os famosos transtornos obsessivos compulsivos, as pessoas que têm hábitos, manias incontroláveis, angustiantes. Essas pessoas precisam de um tratamento específico. A gente não vai falar sobre isso, mas existe a possibilidade de uma pessoa ser tomada, então, por esses transtornos. É um problema. Um outro problema é quando os hábitos mecanizam ações que precisam de vivacidade. Quando alguma coisa que precisa ser emocional, viva, se torna simplesmente um hábito mecânico, instintivo, deixa de ter afeto, deixa de ter carinho. Então, aquele homem que certo dia, antes de partir para o trabalho, ele dá um cheiro na mulher, dá um beijo na mulher, ele faz isso tantas vezes, que ele acaba se tornando algo comum, habitual, mecânico, sem afeto e sem carinho. É possível que isso aconteça. É possível que isso aconteça. E os hábitos, então, têm esse risco de mecanizar, de tornar hábitos mecânicos, automáticos, coisas que precisam ser vivas, dinâmicas, onde tenham emoções. Talvez a única emoção que você sinta quando entra para dirigir um carro é quando você compra um carro novo. Tem gente que tem raiva, né? Uma emoção diferente, que o carro é velho, não pega direito, não funciona, gasta gasolina demais, dá muito trabalho. O cara, quando senta no carro que liga, e dá aquele... o cara já fica angustiado, já fica triste, né? É uma emoção diferente. Mas o tempo vai passando e você vai se tornando normal. É comum que isso aconteça, mas existem situações que nós não podemos deixar com que o hábito ele simplesmente mecanize determinadas situações da nossa vida. Um outro problema. Pela repetição, perdemos o senso crítico de sua utilidade e importância. Nós repetimos tantas coisas, fazemos tanto aquilo, que nós acabamos deixando de pensar, será que fazer isso ainda é importante? Será que ter esse hábito ainda é útil na minha vida? Será que ainda me ajuda a ter esse hábito? Será que esse hábito ainda é útil para mim? É tão mecânico, é tão instintivo, é tão automático que a gente perde a capacidade de refletir se realmente ainda vale a pena ter aquele hábito. É possível que isso aconteça, que a gente perca a capacidade de refletir e pensar se realmente vale a pena continuar praticando determinado hábito. Um outro problema é quando determinados hábitos não ajudam a resolver problemas, mas são apenas um alívio temporário para alguns problemas da nossa vida. Por exemplo, procrastinação. Adiar o inadiável. Sabe aquele negócio? Deixar para resolver um problema que precisa ser resolvido hoje para amanhã? O que é isso? É uma maneira de propiciar um alívio temporário. Precisa ser feito hoje. Ah, mas eu não quero fazer hoje, eu quero ficar no meu conforto. Então bota para amanhã. Quando chega amanhã, o que você faz? Adia mais um dia. E por aí vai. Tem uma frase que diz assim, nunca deixe para amanhã o que você pode fazer depois de amanhã. Tem essa frase? É mais ou menos assim. O que acontece? Determinados hábitos na nossa vida, eles são destrutivos porque são simplesmente um alívio temporário de algumas angústias que temos na nossa vida. Não ajudam. Outro problema, hábitos podem potencializar ou limitar nossos talentos. Isso é uma realidade essencial na compreensão dos bons e maus hábitos. Tem pessoas que são extremamente talentosas. Qual o problema? São pessoas extremamente preguiçosas.
Existem pessoas que têm dons, capacidades muito boas. Qual o problema? São os hábitos que a tornam incapaz de praticar, de se envolver em determinadas questões. Eu vou dizer um nome aqui, eu não gosto, não curto a música, mas a gente não pode negar que era uma pessoa talentosa. Amy Winehouse. Cantava pra caramba a mulher. Qual era o hábito que ela tinha? Usar drogas. Acabou a vida tão cedo. Pessoa talentosa, talento musical fenomenal, incomum mesmo, mas por causa da vida, por causa dos hábitos, das atitudes, não valia de nada aquilo. Talvez você tenha muito potencial. Na verdade, todos nós temos potencial. Talvez o que você precisa é repensar esses hábitos que estão impedindo você de exercer todo o seu potencial. Cara, é uma sumidade. Cara inteligente, poxa, mas perde o tempo com tanta bobagem, com tanta besteira. Os hábitos são tão destrutivos, enrolados. O cara se enrola com tudo, o cara tem um comportamento alheio às outras pessoas, e ele repensando, ele pensando nisso, ele pode realmente ter uma vida transformada. Um outro problema. Pensar sobre os nossos hábitos é pensar nas pequenas e insistentes mudanças diárias, que são, na verdade, as mais difíceis de todas. Eu não estou convidando aqui você a pensar nas grandes mudanças que precisam acontecer na sua vida. Eu não vou falar de você aqui sair de ressuscitar alguém, de transformar, de dar a perna para alguém que não tem uma perna, de você dar sua vida e queimar a vida na fogueira. Eu estou falando de pequenas atitudes corriqueiras que vão trazer as maiores transformações da sua vida, a partir dos seus hábitos. São as coisas menores que você tem. Não existe nada menor na sua vida do que seus hábitos. Talvez por isso eles são relegados, esquecidos e abandonados. Tem pouca importância dentro de uma igreja evangélica. Mas são as coisas mais importantes da nossa vida, porque elas podem nos levar para frente ou podem acabar com a nossa vida. Quantos casamentos não acabam por problemas de hábito? Eu estava lendo na internet essa semana que uma mulher simplesmente pediu o divórcio porque o marido, é sério isso, porque o marido apertava a pasta no meio e não na ponta, a pasta de dente. Eu li na internet que uma mulher queria se divorciar do seu marido, simplesmente pela maneira como ele sorria, como ele ria, como ele gargalhava. Ela não conseguia suportar aquilo. É verdade. Um hábito pode ser abençoador, mas também pode ser um instrumento de destruição na vida de qualquer pessoa. Por isso, são pequenas, e eu digo, repito, insistentes mudanças. Não acontece de uma vez por outra. Um hábito, ele demora muito tempo para ser formado e mais tempo ainda para ser substituído. Não é fácil. Não é fácil. Mas vamos então, queridos, continuar aprendendo então a identificar qual o seu tipo de hábito. O seu hábito, ele pode ser bom ou pode ser ruim. Não tem um hábito mais ou menos. Ele é bom quando lhe ajuda, quando lhe abençoa, ele é ruim quando lhe bota para trás, quando lhe impede, quando lhe atrapalha. Mas vamos lá. O bom hábito, ele santifica, porque nós estamos olhando aqui como cristãos. Nenhum hábito na sua vida, ele é bom se ele não lhe santificar, se ele não lhe aproximar mais de Deus, se ele não se lhe conduzir mais para Deus, se ele não servir como uma maneira de você se aproximar, conhecer mais ao Senhor. Se algum hábito não se encaixa em santificação, com certeza ele não é bom. Uma segunda característica é que esse hábito deve glorificar a Deus. A Bíblia fala, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa. Quem aqui tem o hábito de comer todo dia? Levanta a mão. Não estou falando de quantidade não, estou falando só de comer. Quem aqui tem o hábito de beber todo dia? Água, refrigerante, suco. Todos nós temos, quer comais, quer bebais, ou seja, coisas habituais. Ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para glorificar a Deus. Você escova os dentes de manhã para glorificar a Deus. Você toma banho de manhã para glorificar a Deus. Às vezes a gente nem lembra disso, mas é para a glória de Deus. Quais hábitos glorificam ou não ao Senhor? É bom se perguntar. Segundo, produz o que é bom.
Bons hábitos produzem coisas boas. Bons hábitos trazem coisas agradáveis à sua vida. E, por fim, ajuda a cumprir o propósito. Qual o propósito para a sua vida? Quais são os dons, quais são os talentos que Deus lhe deu? O bom hábito lhe ajuda a desenvolvê-los. Ao contrário, o hábito ruim contamina você. Ele não lhe leva para perto de Deus, ele lhe leva para longe de Deus. Ele traz pecado para a sua vida. Ele envolve numa série de pecados, sejam mentiras, preguiça, procrastinação ou qualquer outra coisa, mas ele não lhe leva para Deus. Ele não lhe ajuda a se aproximar de Deus, ao contrário, ele te arrasta para longe de Deus. Ele também glorifica os seus desejos. Quem está no centro do hábito bom é Deus, quem está no centro do hábito ruim é você. Você faz aquilo só porque você acha que está suprindo plenamente todos os seus desejos. O hábito ruim produz o que é mal na tua vida. Tem coisas ruins na tua vida, na tua existência, talvez sejam por causa dos seus hábitos. Estou dizendo que as coisas ruins só vêm por causa dos hábitos, não confunda. Eu estou dizendo que parte das coisas ruins que existem em nossa vida vem em decorrência de hábitos ruins. Por exemplo, a pessoa que está com câncer de pulmão, pode ser que seja por causa do fumo, um hábito ruim. A pessoa está com câncer de estômago, pode ser por causa da bebida. Está com cirrose hepática, pode ser por causa da bebida. Está com um problema de coração, a pressão lá em cima. O cara tem uma vida que não faz exercício, altamente sedentário, não se alimenta bem e quer ter uma vida saudável. São hábitos. Eu não estou dizendo que tudo o que existe de ruim na tua vida é resultado dos seus hábitos, mas algumas coisas realmente são. E a gente tem que avaliar quais dessas coisas são resultado de hábitos ruins que nós desenvolvemos e às vezes até desde criança. E também um hábito ruim atrapalha você a cumprir o propósito da tua vida. Ele não ajuda, ele tira a sua energia, ele rouba a sua atividade, ele rouba a sua criatividade, a sua paixão de fazer as coisas, ele rouba o seu interesse, ele rouba a sua disposição, ele faz você levar a vida numa flauta, empurrar com a barriga, é sempre assim. Ele não lança você no mar da criatividade, da benfeitoria, de uma vida ativa e dinâmica, ao contrário, ele coloca você numa letargia. Olhando assim, você consegue, com certeza, identificar na sua vida quais hábitos são bons e quais hábitos, então, estão sendo muito ruins. Nós, então, agora vamos passar por uma parte importantíssima, que é a questão da exemplificação. É muito difícil falar sobre exemplificação de hábitos. Como eu falei, a gente não vai tratar aqui sobre diferença entre hábito, tique nervoso, vício, mania, fobia e toque. Eu acharia interessante, quem sabe, aí, os psicólogos da igreja, médicos da igreja, se interessassem por fazer um estudo, um seminário na igreja sobre essas questões que envolvem fobia, que envolvem mania, que envolvem transtorno obsessivo compulsivo, porque é mais comum do que vocês imaginam dentro de igreja evangélica. Eu tenho certeza que tem gente que fica vendo anjo por aí, que na verdade não é anjo, é esquizofrenia. É verdade, eu estou sendo sincero. E acho importante falar sobre essas questões. Então nós não vamos tratar sobre isso. Entenda que os hábitos normalmente eles são inofensivos. Dormir de porta aberta, tem algum mal nisso? Alguém aqui gosta de dormir de porta aberta? Para mim tanto faz de porta aberta ou fechada, depende do clima, do calor, se está quente, se está frio, se tem barulho, se não tem. Estalar os dedos, aquele negócio que o pessoal faz. Tem gente que tem mania de estalar dedo. Meu amor, acho que tem uma maniazinha dessa, né? De ficar estalando os dedos. Não faz bem nem mal. Lavar as mãos antes de comer. Só faz bem isso, né? Mas se você comer sem lavar a mão também,
Tem vezes que eu comi sem lavar a mão e também não morri. Dormir de bruços. Eu adoro dormir de bruços. Só durmo bem se for de bruços. Mais que eu acorde cabeça para baixo, virada, atravessada na cama, mas eu gosto de dormir de bruços. São hábitos inofensivos. Mas os hábitos, alguns deles pelo menos, têm um grande poder de influenciar a nossa vida e a vida das pessoas ao nosso redor, especialmente a nossa família. Hábitos influenciam as nossas emoções, a nossa razão, a nossa espiritualidade, a nossa saúde e os nossos relacionamentos. Influenciam tudo isso, os nossos hábitos, por mais que você não perceba. Você quer ver um exemplo? Já tentou dormir num lugar que é muito diferente da sua casa? Ou um lugar empoeirado, ou que tenha muito barulho, ou que passe muita luz? Isso não lhe incomoda? Você acorda bem? Os hábitos influenciam sim toda a nossa vida. Acorda com enxaqueca, com dor de cabeça, mal-humorado, só porque dormiu num lugar diferente. Isso é comum, são hábitos. O nosso corpo se habitua a isso. Os seus hábitos afetam a sua vida. Elas podem promover seu crescimento pessoal. Seus hábitos podem promover um grande crescimento. Uma rotina saudável, uma alimentação adequada, tempo para fazer as coisas, tempo para estudar, tempo para lazer. Essas questões, elas podem promover o seu crescimento, elas são boas, devem ser incentivadas, mas perceba que elas variam de acordo com determinadas situações da nossa vida. Há um ano atrás eu tinha tempo para fazer academia. Acordava de 5, 5 e meia da manhã, ia para a academia todo dia. Hoje eu acordo 5, 5 e meia da manhã, mas aí para trabalhar, chego de 8 horas da noite. Não consigo tempo para ir para a academia. Variam de acordo com situações. Tem coisas que uma criança faz em termos de hábito que um adulto não consegue fazer. Varia de acordo com a idade. Quando você muda a sua classe social, seus hábitos também mudam. É muito difícil uma pessoa que passa 5, 6, 10 anos andando de carro voltar a andar de ônibus, especialmente em Natal, ou de Parnamirim para Natal, principalmente se for a linha F, viu? Que demora 1h30 para passar. Oi? A J também, F, você chega a ficar fraco. J é do que mesmo? O pessoal diz aí. D eu sei que é de demora. Oi? Joelho? É. Então vamos lá. Variam de acordo com determinadas situações, mas elas também podem atrapalhar o seu crescimento, como procrastinar, ser preguiçoso, fugir dos problemas, murmurar. São situações, são hábitos que estão na nossa vida e só trazem complicação. Complicação. Pessoa que não tem horário para absolutamente nada. Não tem horário para acordar, não tem horário para tomar café, não tem horário para almoçar, não tem horário para ver os filhos, não tem horário para ver a mulher, não tem horário para chegar em casa, não tem horário para jantar à noite, não tem horário de nada. Aí quando as coisas começam a ficar ruins, quando a saúde começa a ficar ruim, ele olha para o papai do céu e fala: ai meu Deus, por que eu estou ficando? Eu tenho que ir na corrente da Igreja Universal porque tem um demônio encosto na minha vida. O encosto se chama hábito. Coisas que você faz que são prejudiciais à sua vida. Você sempre faz. Eles também afetam a sua família. Pense um negócio para trazer problema para a família é mau hábito. A construção de hábitos familiares que permitam o diálogo, o prazer e o crescimento é isso que a gente precisa desenvolver dentro da nossa casa. Hábitos que tragam benefício para as pessoas que convivem conosco. Tem um filme que eu acho interessante, um dos poucos filmes, do Adam Sandler que são legais, que é um filme chamado Clique. E ele é um cara extremamente atarefado porque ele quer desenvolver, quer crescer na empresa que ele trabalha como arquiteto. Cadê Denis? Como arquiteto. E ele é super atarefado, não tem tempo para a mulher, não tem tempo para a família, não tem tempo para nada, a não ser para a empresa que ele trabalha. Em determinado momento do filme ele diz uma frase que para mim é emblemática.
ele chega para a mulher, tem uma discussão e ele diz assim, olha, parece que eu estou decepcionando, né? Parece que tudo que eu faço decepciona alguém. Aí ela diz assim para ele, então cuidado para não decepcionar as pessoas erradas. Para mim, pronto, já ganhou o filme era esse para mim. E é verdade, a gente tem que tomar cuidado, porque é na família que os nossos hábitos são mais sentidos. No trabalho eu passo 8, 10, 12 horas e vou para casa. Quem sente mais os meus hábitos ruins são a minha esposa, é a minha esposa. E eles podem trazer profundo desgaste, se eles realmente não permitirem diálogo, prazer e crescimento. Se ele não propiciar isso para todas as pessoas que convivem dentro do nosso vínculo familiar, dentro da nossa estrutura familiar. Se elas não trazem isso, vão trazer problema. Se você não consegue conversar, se você não consegue ter prazer de estar na sua casa, de estar com a sua família, se você não consegue crescer e fazer com que eles cresçam também, algum hábito está errado. Organização, disciplina, atividades espirituais como orar e ler a Bíblia, Sonar, olha a oração aí, Sonar. Orar e ler a Bíblia e criar as famosas tradições familiares. Nessa casa, domingo, todo mundo almoça junto. Nós tomamos o café da manhã junto. Então você cria determinadas tradições que são importantes para manter o vínculo da família. São hábitos. Senão, lá em casa, papai faz questão que no domingo todo mundo vai para a igreja, para determinada igreja em determinada hora. Tradições familiares, disciplina, horário para fazer as coisas, inclusive o marido, porque parece que o marido gosta de criar horários para os outros, mas ele mesmo não tem horário para nada. Organização, obviamente ele não está falando aqui daquela compulsão por simetria, por organização, de deixar todas as coisas no lugar e arrumadas, isso é um problema. Mas as pessoas gostam de organizar, e eu não estou falando de organizar o lar, estou falando de organizar a vida. Dinheiro, tempo, sonhos, expectativas, de ter as coisas organizadas. Hábitos, é interessante isso, eles criam estabilidade e crescimento. Isso é muito interessante, porque o hábito, na verdade, o que é o hábito? É uma estabilização da vida. Quando você aprende a dirigir uma vez só, estabilizou. E quando você aprende a dirigir, e você aprende a falar, e você aprende a andar, isso lhe permite que você aprenda coisas novas. Se você não tem hábitos desenvolvidos, você nunca vai ter coisa nova para aprender, você sempre vai ter que aprender as coisas velhas. Então, hábitos dentro da família, o que eles criam? Estabilidade e oportunidade de crescimento. Vamos aprender e desenvolver coisas novas. Maus hábitos familiares, eles podem se perpetuar, porque os filhos aprendem maus hábitos também com os pais. Falta de organização. Você olha para a mochila da criança, uma bagunça, o quarto é uma zona. Você vai olhar para a vida do casal, é pior ainda. Problemas com a autoridade, criança não respeita o professor, porque não aprendeu a respeitar o pai em casa. Especialmente as crianças aprendem muitos maus hábitos dentro de casa. E nossos hábitos influenciam também outras pessoas. Essas influências, elas podem ser positivas, obviamente, quando elas trazem crescimento, como por exemplo, consumo consciente, gentileza, você tratar bem das pessoas, dar bom dia, dar boa noite, pois não, com licença, você consumir conscientemente as coisas, não ser um consumidor compulsivo, saber o que faz com o seu lixo, tudo isso é o quê? É hábito. Jogar o lixo no chão, que é isso, é hábito. Achar que todo mundo no ônibus gosta de ouvir axé, forró e funk, que é isso? É hábito, né? Pena que não está virando moda o hábito de jogar celular pela janela. Porque é triste, eu inclusive tive uma experiência essa semana, voltando de ônibus para Natal, aquele sol básico de meio-dia, eu entro no ônibus, está o motorista ouvindo não sei o que, não dava para entender direito, o som era muito ruim, mais alto,
e entra um rapaz também que achou que deveria competir no volume com o motorista. Então ficou o motorista e o passageiro, ambos ouvindo cada um seu sonzinho e todo mundo tendo que curtir os dois. É falta de educação fenomenal. São que hábitos? Hábitos que podem atrapalhar as pessoas. E essas influências podem ser negativas, hábitos ruins de consumo, produção de lixo e tudo mais que atrapalha a nossa vida e a nossa sociedade, que atrapalham a nossa existência. Você já parou para olhar na sua despensa se tudo que você tem você usa? A quantidade de comida que se joga fora? A quantidade de lixo que você produz? Já parou para pensar nisso? É hábito. Tudo é hábito. Mas vamos lá, queridos, continuando e indo para a nossa conclusão. Mark Twain disse uma frase muito interessante: a gente não se liberta de um hábito atirando pela janela, é preciso fazê-lo descer a escada degrau por degrau. O que ele quer dizer com isso? O hábito é um processo, é demorado, é constante, é uma luta, não dá para se livrar dele de uma vez por todas. Então, para mudar seus hábitos, quais são as orientações? Eu vou orientar, eu não vou dar receita de bolo, eu não vou dar uma receita pronta e nem vou fazer promessa. E nem vou convidar você a participar da minha reunião de oração dos 40 dias dos homens de Deus. Eu vou orientar você sobre a possibilidade de perceber quais são e mudar os maus hábitos. Primeiro, repense os seus hábitos, todos eles. De que maneira? Baseado no que nós falamos hoje. Não é se eles fazem bem ou mal para você, é no que nós estudamos. Não é na sua opinião, é no que diz a palavra de Deus que nós estudamos nessa noite. Repense todos os seus hábitos. Uma segunda orientação, permita que as pessoas mais experientes lhe orientem. Eu acho interessante esse encontro de Jetro e Moisés, para mim é fenomenal. Lá em Êxodo, capítulo 18, versículo 13 a 27, Jetro era sogro de Moisés, e ele decide num belo dia tirar um dia para passar uma semana na casa de Moisés. E ele chegando lá, vê tudo legal, glorifica o Deus de Israel que tirou o povo do Egito. E num belo dia, Moisés amanhece, acorda bem cedinho, e como era hábito de Moisés, ele vai até a tenda da congregação, e ele então começa a receber as pessoas para julgar as suas causas. Ora, calcula-se que mais ou menos 1 milhão de pessoas tenham saído do Egito. Era gente pra caramba, era gente pra dedéu. Muita gente mesmo, era multidão, aquela fila básica do SUS. Mas é verdade. Ou então, do SUS não, mas da Central do Cidadão. Detran, fila do Detran. E era um por um, Moisés julgando. E Jetro foi perguntar para Moisés por que ele estava fazendo aquilo. Ele disse, não, porque as pessoas, elas vêm a mim e eu julgo as suas causas diante da lei de Moisés. Porque eu fico imaginando por trás, né? Eu gosto de imaginar por trás. Eu acho que Moisés achou que Jetro ia dizer, rapaz, você é um homem de Deus mesmo, né? Ama esse povo tudinho aí, ó, dedicado, você é um varão de Deus, olha, parabéns. Aí sabe o que Jetro fala? Não é bom o que fazes. Pelo amor de Deus, é muita coragem, Jetro, só sendo sogro mesmo, né? Se eu puder ser o sogro dele. Ele fala, não é bom o que fazes, porque isso não é bom nem para você e nem para o povo. É verdade. Está aí o conselho experiente de um homem como Jetro. Então, você quer saber mais sobre seus hábitos? Permita que as pessoas mais experientes lhe orientem. Que elas digam e falem a respeito do que você vive. Hábito de casado, pergunta a um cara que tem 40, 30 anos de casado, como é que é realmente se o seu hábito é interessante, se é legal. Então, permita que outras pessoas que têm mais experiência de vida, né, lhe ajudem a descobrir quais são esses hábitos. 3, substitua os hábitos ruins por hábitos bons. É difícil você acabar com o hábito, porque o hábito, ele sempre tem como propósito suprir uma necessidade, uma carência ou trazer uma gratificação.
Como é difícil acabar com a gratificação, o que você faz? Você muda o hábito. Então mude o hábito. Você identifica e agora então você permite que esse hábito seja mudado. Eu digo para você que não é fácil. Em alguns casos, será necessário aconselhamento constante e muito esforço. Hábitos que são praticamente vícios na nossa vida, que nós não vivemos mais sem eles, das quais nós nos tornamos profundos dependentes. Então, tem pessoas que já são praticamente dependentes do Facebook, ou dependentes do celular. E é verdade, existem estudos científicos que tratam sobre essa dependência tecnológica. Eu estou falando sério, é verdade isso. E as pessoas precisam às vezes, de tratamento psicológico para conseguir se libertar dessas coisas. Mudar hábitos leva tempo e envolve determinado sacrifício. Não é fácil, mas eu digo para você que quando você consegue, a sua vida muda. A sua família muda. As coisas são transformadas. Porque bons hábitos fazem bons caráteres. Maus hábitos destroem a nossa vida. Concluindo, hábitos que se tornam manias, vícios, fobias ou compulsões precisam de acompanhamento médico ou psicológico. Infelizmente, a gente não pode falar sobre eles nesse momento, mas existem pessoas que sofrem muito porque têm determinados hábitos e precisam de ajuda profissional. Se você é um deles e você conseguir identificar o que eu lhe aconselho, procure o pastor, converse com ele, também procure um profissional da área de saúde que pode lhe ajudar também. Eu queria fazer a indicação de um livro e de um filme para você. O primeiro livro que eu queria indicar é o livro Ponha Ordem no Seu Mundo Interior, de Gordon MacDonald, editora Betânia. Compre esse livro, é maravilhoso. Ele vai lhe ajudar nesse processo de descoberta e transformação de hábito. Leia, é um livro fácil de ser lido, bem prático, bem objetivo e vai lhe ajudar profundamente. E eu queria também indicar um filme para você. O filme é Matemática do Amor. Alguém já viu esse filme aqui? Quem já viu? É exatamente na minha casa. É um filme novo, é de 2010, com Jessica Alba. Esse filme fala dessa menina que ela tem um transtorno obsessivo compulsivo. E ela então precisa aprender a lidar com as situações da vida dela. É um filme bem legal. Aí vocês vão entender sobre esses hábitos, que oprimem as pessoas. É uma discussão interessante. É um filme que eu aconselho a ver. Um filme muito legal. Antes de nós encerrarmos tudo isso, queria pedir que o Felipe viesse aqui, porque a gente vai assistir um outro filme, um vídeo, que vai falar um pouco sobre esses nossos hábitos pós-modernos. Vai deixando preparado aí, Felipe. E eu queria dizer o seguinte para você, olha para mim aqui. Ninguém é perfeito, nenhum hábito é perfeito e é impossível se livrar de todos os hábitos ruins. É impossível. Todos nós, em algum momento da nossa vida, não apaga a luz não, senão eu desapareço. Fica aí. Em algum momento da nossa vida a gente vai se deparar com hábitos que são formados e são hábitos ruins. Mas o que eu queria estimular você é que para mudar a sua vida, determinados hábitos que hoje lhe atrapalham precisam ser mudados, transformados. E eu queria estimular você a pensar, a refletir sobre isso. Se for o caso, procurar ajuda, procurar aconselhamento, para que você tenha sucesso, vitória. Não é aquela vitória de declarar, de determinar, mas é a vitória por meio do sacrifício e do esforço de construir coisas novas. O seu cérebro pode. Deus lhe deu um cérebro que tem a capacidade de aprender muitas coisas novas. E você então tem a habilidade de substituir esse hábito tão ruim por alguma coisa boa. É possível fazer esse esforço, esse sacrifício. É possível pensando primeiramente em Deus, porque Deus merece o seu melhor. Deus merece que você use todo o potencial que Ele colocou na sua vida. É possível por causa de você mesmo, porque você merece ser uma pessoa melhor, você merece ser melhor. Terceiro, é possível por causa da sua família, para o crescimento e desenvolvimento da sua família. Em quarto, é possível e preciso por causa das pessoas que convivem com você. Porque elas, olhando a sua vida transformada, lembra, elas vão olhar para as suas boas obras e vão glorificar ao Pai que está nos céus. Amém, queridos?
Segunda atitude que mudará a sua vida, qual é? Tenha bons hábitos. Primeira, qual é, gente? Mais alto. Segunda. Isso aí, vamos lá, apaga a luz. Não é de hoje que o mundo está mudando cada vez mais rápido. Vivemos numa era onde o que é novo agora pode se tornar obsoleto amanhã. Uma era onde as grandes transformações acontecem a mais de 100 mil kbytes por segundo, mesmo quando estamos off. As mudanças climáticas estão aumentando e prever o futuro ficou quase tão incerto quanto tentar adivinhá-lo. O trânsito está caótico e chegar primeiro virou mais importante que chegarmos juntos. Não existe mais diálogo. Buzinar virou mais importante que falar. Estamos compartilhando individualidade ao invés de solidariedade. Vivemos uma era onde 24 horas é pouco para respondermos todos os e-mails que recebemos. Nossas redes sociais e nossos amigos agora são virtuais. Antes vivíamos conectados à terra, ao mato, ao vento, à água, ou simplesmente às coisas que nos fazem bem. Agora, apenas estamos conectados à internet. Será que é essa a evolução da humanidade? Aquilo que vai nos levar adiante? On ou off? O que devemos ser? De que lado devemos estar? Pedir licença, por favor, falar obrigado, você primeiro e desculpe, é off. Dizer olá ou às vezes não dizer nada é on. Prazer em reunir amigos, juntar a turma e compartilhar experiências é off. Enviar mensagens prontas e curtir fotos de desconhecidos é on. Jogar bola, andar de skate, conhecer pessoas, se aventurar é off. Viver o tempo todo dentro do escritório e não sair do quarto, on ou off? De que lado você está? Esta é uma das poucas respostas que você não vai encontrar no Google. É preciso parar para pensar. Afinal, é muito difícil saber como vai ser o futuro quando você não tem a menor ideia do que está acontecendo no presente. É hora de reiniciar o seu jeito de olhar o mundo. Que o mundo pode ser igual, mas diferente. Não adianta você querer a sustentabilidade sem ser sustentável. De que lado você está? O consumo inconsciente pode ser evitado. O que você tem de mais, muitos ainda nem conhecem. O desperdício deve ser combatido. O colapso econômico do planeta não se resolve com a elevação das suas compras, mas talvez com o retorno às suas origens. Humildes, sinceras, despretensiosas, colaborativas e autoprodutivas. On ou off? De que lado você está? Está passando a hora de se ligar. Plante o bem para colher o bem. Onde se planta, tem vida. Temos que ficar com o planeta e respirar o mesmo ar. Temos que deixar filhos melhores para que tenhamos netos melhores. Sustentabilidade é isso. Saber se desligar na hora certa e respeitar o meio ambiente. Viver em comunidade e para a comunidade. As melhores ideias do mundo são as melhores ideias para o mundo. Lembre-se, não existem flores sem sementes. O mundo está ficando carente de gentileza. A intolerância está gerando intolerância. Somos capazes de reclamar uns dos outros, mas não somos capazes de responder uma indelicadeza com um sorriso. Se não mudarmos, o mundo não muda. On ou off? De que lado você está? O mundo está mudando muito rápido. Ou corremos agora ou iremos correr atrás. Conecte-se a um novo futuro para o planeta. Nunca deixe que ele desligue. Amém, queridos? Mudar nossos hábitos para o benefício próprio da nossa família, da sociedade, com certeza é uma atitude que vai transformar, mudar a nossa vida. Próxima semana nós vamos falar... Não, só para a próxima semana, né, Salnara? Queridos, vamos ficar de pé para a gente orar agora. Agradecer a Deus por esse tempo. Essa reflexão, que ela possa ter
lhe dado uma luz e sirva para você repensar. Todos nós precisamos pensar sobre essas coisas. Amém?